Graça e paz, amém? Todos vocês que estão aí, os que estão em casa, como é que foi o final de semana? Foi bem? Foram para a praia? Quem foi? Brincadeira. Feche seus olhos um pouquinho. Baixe um pouco a luz. Vamos orar um pouco. Alguns corações aí estão aflitos. Deu para sentir na hora que comecei a falar com algumas pessoas, dava para perceber que o coração está um pouco pesado. E agora é hora de você colocar o seu pensamento em Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos em sua casa. Existem alguns corações que estão aqui, que ainda estão angustiados, pesados, não conseguem nem sorrir, Pai. Nós estamos abertos à sua palavra, os nossos corações estão abertos à sua palavra, Pai. Nós queremos ouvir a sua palavra e sairmos diferentes da forma que entramos. Não queremos sair com um coração pesado e angustiado, aflito como entramos. Queremos sair daqui com um coração tranquilo, em paz, um coração livre de qualquer sentimento de peso, de conturbação. Nós queremos ouvir a sua palavra. A sua palavra tem o poder de curar. A sua palavra tem o poder de transformar. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Como está escrito em Salmos, o Senhor enviou a sua palavra e ela trouxe cura. Que esses corações que estão aflitos possam sair daqui de maneira diferente, em paz, em tranquilidade e confirmados por sua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você levantasse ela comigo e dissesse assim: esta, mais forte, você que está em casa também, esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Abra lá em Salmos 90. Salmos 90. Quem é corintiano aí? Só 2 levantaram a mão. Cadê os corintianos aqui da igreja? Meu Deus. Já sabe que o Corinthians vai cair esse ano, né? Pastor, você não é corintiano? Eu sou corintiano, mas acho que vai cair, viu? O que você acha, Henrique? Vai salvar? Salmos 90. Vai
salvar. Salvar o quê? Salmos 90. Todos acharam? Já quando o Renan tá lá na salinha? Salmos 90, verso 1, eu vou ler com vocês. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? É a tua cólera segundo o temor que te é devido. Ensina-nos, repete comigo todos, ensina-nos a contar os nossos dias. De novo, repita assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Está escrito então, ensina-nos a contar os nossos dias para que os nossos corações se tornem sábios. De repente, alguma outra ministração, eu já tenha falado sobre alguma coisa relacionada a tempo, alguns desses dias atrás. E o texto aqui do salmista está falando assim, nos ensine a contar, não só os dias, nos ensine a contar o tempo. Nos ensine a contar essa cronologia em que vivemos, o tempo que vivemos. Nós temos 24 horas em um dia. E nós, às vezes, começamos a viver de uma maneira que não damos atenção para esse tempo. E nós costumamos a falar, mais um dia, né? Mais um dia. Na verdade, é menos um da nossa vida. É menos um. Porque esse dia passou. Nós ficamos, na verdade, a maioria dos filmes, quando nós assistimos, tem um filme da década de 90, De Volta para o Futuro. Quem assistiu aqui De Volta para o Futuro? Esses dias estava passando, acho que no Telecine, De Volta para o Futuro. Era do trem, eu nem lembro mais a história daquele filme, mas era alguma coisa assim que eles mexiam no tempo. E quando nós assistimos os filmes, geralmente se trabalha bastante com isso. Nesses últimos filmes que nós assistimos agora, dos Vingadores, acho que a joia mais importante que se dava atenção era a joia do tempo, onde se pode voltar no passado e resolver tudo aquilo que foi feito, ou avançar no futuro, sei lá. Nós trabalhamos muito com e isso é um recurso. O tempo é um recurso. O tempo é um recurso tão importante que as pessoas lá fora falam que tempo é dinheiro, não é, Diácono Renan? As pessoas lá fora falam que tempo é dinheiro. Eles falam isso porque o tempo ele é um recurso muito importante, que uma vez que ele passou, não se recupera mais. Não tem joia do infinito, não tem carro dos anos 90 que você volta para o passado, não tem nada disso. O tempo passou, o que você fez ontem, Henrique, ficou para trás. Não tem como voltar. Não tem como recuperar. Vamos recuperar o tempo perdido. É até legal essa frase, né? E tem que ser, nós temos que raciocinar assim, passou, mas eu ainda tenho tempo para fazer. Mas assim, é viver cada dia de uma maneira intensa para Deus.
E quando o salmista fala isso, ensina-nos a contar o tempo, é para que a gente possa usar o tempo de uma maneira sábia. E muitas vezes nós não usamos o tempo de uma maneira sábia. Quando nós falamos de tempo, ele está ligado à renúncia. As pessoas falam que o tempo ele serve muitas vezes para nós alcançarmos experiência, não é verdade? Quanto mais velhos ficamos, mais experiências alcançamos, mais conhecimento se junta, não é verdade? Quando você faz uma faculdade, são aí 4 ou 5 anos, por que você faz 4 ou 5 anos? Ouvindo às vezes as mesmas ideias, os mesmos conceitos, por quê? Porque naquele tempo de 4 ou 5 anos você vai ouvir essas mesmas ideias e mesmos conceitos para que aquilo se torne firme em você. É o tempo. Ninguém absorve nada de uma hora para outra, é o tempo. E no tempo, nós conquistamos coisas. E muitas vezes essas conquistas não estão ligadas em Deus. Nesse tempo de conquistas, muitas vezes, Carlos, nós adquirimos hábitos, nós adquirimos pensamentos, e nós temos a mania de reter muitas coisas, mas não temos o hábito de jogar algumas coisas fora. E isso é necessário. Para aquele que quer ter um coração sábio, no tempo, não é necessário apenas conquistar, mas é necessário conquistar com qualidade, ou reter aquilo que é e tem qualidade, e pegar aquilo que não tem qualidade e jogar fora. Abra lá em Lucas 13, a palavra será rápida, tranquila. Pastor, você sempre fala isso, todos os cultos, né? Mas será uma palavra tranquila, para que você possa entender e praticar essa palavra. Lucas 13, 14, e 25. Lucas 14, 25, Novo Testamento. É o que eu sempre falo, você convive numa casa em que as pessoas reclamam muito, durante muito tempo você fica lá naquela casa. O que vai acontecer com os seus hábitos? Automaticamente você já fez uma aquisição na sua vida. Qual aquisição que eu fiz, pastor? Você adquiriu o hábito de reclamar. Isso é normal. Você vai ficar num ambiente onde só tem reclamação, você está envolvido naquele ambiente, automaticamente você adquire aquilo. Eu fico num ambiente onde todo mundo fala mal um do outro. Você ficou naquele ambiente, um fala mal do outro, você está adquirindo. Com o tempo isso vai se tornar parte do seu caráter, da sua característica, dos seus pensamentos. É normal. É normal porque você e eu estamos nos envolvendo em ambientes que com o tempo vão corroer a nossa característica. Eu estou num lugar onde se há muita briga, nós brigamos demais, nós discutimos por qualquer coisa, automaticamente aquilo vai começar a fazer parte do seu caráter, porque o tempo vai fazer com que aquilo se torne uma conquista interior sua. Para que o tempo seja bem utilizado, é necessário renúncia. Vamos ler esse texto. Lucas 13 e 25. Diz assim, 14 e 25, perdão. Lucas 14 e 25. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Repita comigo. Ia com ele uma grande multidão. Em tempos de mídias sociais, nós falamos bastante sobre engajamento, né, João Pedro? Às vezes a pessoa tem 20 mil seguidores e 50 pessoas estão engajadas ali com o que é colocado, não é verdade? O fulano, ele tem 200 mil seguidores, e desses 200 mil, 150 estão engajados com aquilo que é colocado. O restante é espectador. Onde está a qualidade desse negócio? Não há qualidade. Existem muitas pessoas e poucas pessoas engajadas. E era o caso aqui de Jesus, só para você entender o que estava acontecendo. Ele tinha muitos seguidores, mas poucos estavam comprometidos com o trabalho dele. Poucas pessoas estavam comprometidas com a missão de Jesus.
E ele fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai... Ah, pastor, aqui ó, que tal o texto que eu posso responder meu pai? Tem que dar uma aborrecida do meu pai. Isso, aborreça seu pai, depois você toma um tapão na boca, não sabe por quê, não é? Ah, pastor, não pode falar disso agora, que não pode falar desses negócios. O filho é mal educado, ele tem que ser corrigido, correto? Tem que ser corrigido. Ninguém está falando de espancar nada. O filho tem que ser corrigido, o filho tem que obedecer ao pai. Quando está falando de aborrecer aqui na palavra, está falando o quê? Está falando de uma escolha. Quando se toma a escolha de seguir a Cristo, você continua o quê? Obedecendo os seus pais, você continua fazendo tudo aquilo que a palavra lhe diz, mas Jesus se torna o principal. É disso que o texto está falando. Não está falando para você maltratar o seu pai, maltratar a sua mãe, está falando o quê? Que Jesus, ele se torna o principal. E ele começa: se você vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, você não pode ser o quê? O meu discípulo. Você não está engajado no meu trabalho e nem está usando bem o seu tempo. Tem pessoas que vêm para Cristo, mas elas continuam com as suas percepções normais. O mais importante para ela não é a palavra de Deus. O mais importante é o que a mulher acha, é o que o marido acha, é o que o pai e a mãe acha. Está muito ligado ainda, não pode ser discípulo dessa maneira. Era isso que ele estava falando para esses homens e mulheres, e muitos deles não estavam engajados na obra de Deus, não estavam engajados na obra de Jesus. Vocês estão levando muito em consideração o que as pessoas ao seu redor estão falando, mas estão se esquecendo do que eu estou falando para vocês. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quando nós falamos de discípulo, é algo muito difícil na geração de hoje, porque todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo quer fazer alguma coisa para ser notado. Ele está falando: vocês têm que me seguir, para que vocês possam ser discípulos, para que vocês possam usar bem o seu tempo. E aí ele diz: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Estamos falando sobre isso hoje, né? Estamos conversando, cada pessoa tem uma característica, né? O meu pai, ele sempre tem uma característica, já contei essa história anteriormente. Meu pai chegava na sexta-feira, dava na cabeça dele de viajar: vamos pra praia. Pegava o carro, ia pra praia, colocava todo mundo lá dentro, não sabia como é que ia ser, a gente descia pra praia e era um programa que a gente não sabia o que ia acontecer. Nós só descíamos alegres, vamos pra praia. Como que ia voltar, como que ia pagar, a gente nunca sabia, né? E nós estávamos conversando hoje, no aniversário, e tem pessoas que têm essa característica: vamos pegar tudo, ligou, ó, quando a gente vai? Daqui 1 hora, arruma as suas coisas e a gente vai viajar. E a gente passa no cartão, normal, tem pessoas que são assim. Só que a palavra está falando o quê? Sobre um planejamento, investir tempo, ou renunciar a algumas coisas que nos tomam tempo. Porque não é só investir no tempo, é também tirar coisas que roubam tempo. Tem muita coisa hoje em dia que rouba o nosso tempo, e para que essas coisas saiam da nossa vida é necessário renúncia. Não é a palavra do coach,
No coach tem lá, vamos fazer agora um mindset. Vamos agora, você vai ler o livro, vamos fazer um mindset para que você se torne um empreendedor de sucesso. Empreendedor de sucesso nada, copiaram tudo da palavra. Deram os nomes bonitos, ficou maravilhoso. Vem cá, para você participar agora é 500 pilas. Você vai participar e vai ser uma imersão. Olha que nome bonito. O pessoal usa bastante agora. Vamos fazer uma imersão, pessoal. Você vai ficar imerso. Coisa simples, não tem nada de imersão. Olha o que Jesus está falando. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, algo grande, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Ali na pista tem um prédio show de bola ali. Ele é usado até para fazer propagandas aí. Já vi até propagandas de funcional. Tem propaganda de funcional. Um esqueleto ali. Quem já viu o esqueleto? 10 pessoas viram o esqueleto. Quem viu o esqueleto aqui? O esqueleto, aquele prédio, o monumento de Itanhaém. Ponto turístico. Tá lá. Esqueleto. Quantos anos aquele prédio está lá? Quando eu vim para cá já existia, 2006, desde quando está lá isso aí? 30 anos, há 30 anos atrás alguém teve a ideia, vamos fazer um prédio, mas quando ele teve a ideia, ele não pensou assim, eu vou fazer um esqueleto. Será que ele pensou isso? Vou fazer um esqueleto, depois eu vou colocar um banner lá com um elefantinho, tem lá ainda, né? Um elefantinho. Pior que nós fomos num retiro, e lá no quarto que eu ficava lá no final, tinha um prédio com um elefantinho. Eu falei, nossa, será que eu estou numa realidade paralela? Ali bateu até um negócio. Falei, acho que estou numa realidade paralela, porque mesma coisa, só que lá estava acabado, esse aí não está. O esqueleto, quando o cara foi construir esqueleto, ele pensou o quê? Eu vou construir um prédio para alguém morar, ou para fazer algum comércio, mas ele não conseguiu terminar. E quando nós não conseguimos terminar alguma coisa, vira o quê? Piada. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, tirar um barato, dizendo, esse homem começou a edificar, mas ele não acabou. Olha só que bênção. Ele começou, mas não acabou. Pastor, tem um curso legal, 500 horas, vou começar. Aí ele começa. E aí, e o curso? Parei nas 300, pastor. Não aguentei o restante. O que aconteceu com o tempo que você estava investindo? E essas 300 horas que você estudou? Você jogou no lixo? Quando Jesus está falando isso aqui, quando ele fala de colocar gasto, presta atenção comigo, esse homem, no caso que estava construindo a torre, ele estava construindo uma torre, ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, para nada. Imagine você gastar tempo, gastar dinheiro e não dar nada. É frustrante. E ele está se referindo a essas pessoas que estavam do lado dele. Quantas pessoas estavam do lado dele? Ele está falando assim, vocês estão me seguindo, vocês estão perdendo tempo. Era isso que ele estava falando para aqueles homens. Vocês estão aqui, não estão engajados? Vocês estão perdendo tempo. Que isso, pastor? Você acha que Jesus estava falando disso? Sim, ele estava. É o contexto da conversa. Não adianta começar. Eu comecei. Começar, um monte de gente começa. Faculdade, diácono. Quantos começaram a faculdade? Era 96, terminou quantos? 22, começou com 9,6, terminou com 2,2, 96 para 22. Eu servi Jesus há 15 anos atrás, eu fiz uma obra tão linda, eu ia no lixão, eu dava sopa para todo mundo no lixão, há 15 anos atrás, e agora? Faz o quê? Agora é só misericórdia. O que adiantou fazer tudo isso lá no começo e agora não faz mais nada? Não é assim que o reino de Deus funciona. É o que Jesus está falando. O que adiantou você fazer essas belas obras e agora ficou tudo esquecido? Não adiantou nada. Você construiu a torre e deixou lá o esqueleto. E todo mundo que passa fala: aê, ó o esqueleto aí.
Oh, o esqueleto. Todo mundo passando lá. Adiantou o quê? Não pôde acabar. Olha o 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? 300, né? Vamos lá, os 300, não tá? A pergunta é, lógico que Deus deu a vitória também para Gideão e os 300, mas a história é, antes de entrar em alguma coisa, você foi ver as condições, você prestou atenção, colocou tempo, e as pessoas estão frustradas porque ela não colocou tempo em oração, não colocou tempo em ver se tinha as condições adequadas, não colocou tempo. As pessoas acham que a vida é um miojo, né? Miojo é quantos minutos para ficar pronto lá o miojo? 3 minutos. Está pronto, miojo. Não é assim, a vida não é assim, nunca foi. É tempo investido. Eu queria tanto, eu queria tanto ter mais, receber mais de Deus, mas coloca tempo na intimidade com Deus? Pastor, não tenho tempo para isso. Não tenho, pastor. É tudo mentira nossa. Sabia que é tudo mentira nossa? Tudo mentira. Essa é a verdade. Todos nós mentimos nisso, falamos que não temos tempo. Na verdade, nós colocamos o tempo nas coisas erradas. Existem inúmeras histórias de pessoas que mudaram a sua forma de investir o tempo cristãos e conseguiram ter uma vida diferente com Deus. Olha só o que ele fala agora. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Viu que não deu? Mandou embaixadores. Agora o que ele fala no 33? Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Por que ele fecha a frase ele fecha essa história dessa maneira? Ele falou de torre, ele falou de colocar pessoas para ir a uma guerra. Por que ele fecha? Não pode ser meu discípulo quem não renuncia, porque leva tempo. E as pessoas de hoje em dia não querem gastar o seu tempo com Deus. Não querem gastar tempo com Deus. Não querem. É facinho se distrair. Deixa a televisão ligada na sua sala, senta no sofá, já era. Todos nós, não tem um aqui. Sentou no sofá da sala, você esquece de tudo. Você fica lá, entrou no Netflix, assistiu Glóbulos, Record, SBT, qualquer um deles. Você sentou ali, meu amigo, já era. Eu não consigo fazer o inglês. Quando que eu vou aprender o to be, o verbo to be? Quando que eu vou falar? Quando que eu vou para Disney falar com Mickey Mouse em inglês? Mas você está colocando tempo para falar com Mickey Mouse? Tem pessoas aqui, o Sandro, você perdeu como inglês? Muito tempo, mas não foi sozinho? Você não colocou empenho nisso? Colocou empenho. É isso que nós estamos falando. Coisas naturais. Como que se consegue as coisas naturais? Não é colocando empenho, não é colocando tempo. Para Deus é da mesma maneira. Como eu consigo ter mais, conhecer mais de Deus? Eu quero conhecer a Bíblia, pastor. Como que você vai conhecer a Bíblia recebendo apenas um alimento condensado que você pega nas mídias? Não vai receber. Se você mesmo não ler, não vai. Pastor, agora eu vou falar inglês. Eu peguei uns vídeos lá do Mairo Vergara, eu vou pegar agora eu vou ficar bom. Mas o que adianta? Você não pega, não se aplica na hora que precisa. Pastor, agora eu vou começar a aprender bateria, eu vou ficar bom, mas não se aplica. E Jesus está falando, renuncie àquilo que está prejudicando o seu discipulado. Renuncie. Renuncie a algumas coisas que você acha que conquistou. Pastor, não consigo. Não consigo. Isso é mais importante que Jesus, então me desculpe. Não há como te discipular se não há ensinamento que possa entrar no seu coração.
Não há. Não há. Se o seu prazer está mais ligado ao entretenimento do que a Jesus, não há possibilidade de você prosseguir dessa maneira. Não existe. Abra a Bíblia. Lá em Mateus 7. Mateus 7. Algumas pessoas, elas precisam renunciar à religiosidade. Elas vêm à casa de Deus e julgam tudo e todos. Estão acima de todas as coisas. E essa mensagem tem endereço para duas pessoas. Religiosidade está tomando o teu tempo. Você se coloca num pedestal e acha que é mais santo do que todos. Julga tudo e a todos. E não consegue viver uma vida reta. Se está se escondendo atrás de julgamentos. Me desculpe. Você está estagnado, estagnada. Sim. Mateus 7:1. Isso é para provar que Deus está falando com você. Porque você pensou algumas coisas em seu coração agora há pouco. E diz assim: não julgue para que você não seja julgado. Porque com o juízo com que você julga, você será julgado. E com a medida com que você mede, você será medido ou medida. E porque você fica reparando, perdendo tempo no argueiro que está no olho do teu irmão? Por que você perde tempo? Ai, não estou gostando do jeito que o pastor está falando. Ai, não estou. Por que perde tempo com isso? E não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave, um pedaço de madeira gigante no teu? É necessário renunciar a esse espírito de religiosidade. Quando eu falo espírito, não é um espírito que está tomando você, não. O espírito que está falando é uma atitude de religiosidade. Está gastando tempo. Sabia que a gente perde muito tempo nisso? Ah, o fulano de tal não sei o que tem. Perdendo tempo. É um tempo perdido terrível. E quando eu vejo algumas coisas aí, por aí fora, é aquela conversa, né? Falou de todo mundo, mas quem sou eu para julgar, né? Termina assim, né, a conversa. Falou de todo mundo, aí chega no final da conversa: ah, mas quem somos nós para julgar, né, amiga? Ah, a gente fez tanta coisa, né? Não é assim que termina a conversa? Sentou além de todo mundo, Lucas. Aí termina assim a conversa. Olha que bênção. É para tirar o peso da consciência, né? Mas o tempo que você perdeu ali falando já foi. O tempo que ficou falando já foi. E você poderia ter investido em outras coisas. A religiosidade tomou. Uma outra coisa que é importante, que Jesus fala aqui no 6, no versículo 6. As pessoas às vezes não entendem. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, as despedacem. Uma coisa que nós perdemos tempo, às vezes, nós investimos tempo em coisas que nós achamos que dará resultado, que já não serve mais para nada, e depois essas coisas, elas voltam justamente para escarnecer de nós. Você já pregou uma vez? Pregou duas? A sua função dali para frente é orar. A sua função dali para frente é interceder por essa vida, porque a semente já foi plantada e muitas pessoas estão perdendo tempo com o quê? Ah, eu vou atrás. Ah, eu vou atrás. E muitas vezes você está investindo tempo em coisas que na verdade nem era mais para você estar investindo, era para você estar orando, falando e não produzindo resultado, falando, e às vezes parecendo até de forma agressiva, e não está adiantando nada, porque
aquilo que você está lançando, não estão dando nem atenção. São coisas e práticas que precisamos renunciar. Para quê? Para que o tempo, para quê? Para que esse tempo ele possa ser usado de maneira sábia. De maneira sábia. Em Mateus 13, se você virar umas páginas para frente, Mateus capítulo 13. Às vezes nós começamos a levar e somatizar problemas que não são nossos. Eu já passei por isso, sabia? Nós começamos a levar fardos que não são nossos. Nós começamos a investir tempo em problemas que não são propriamente nossos. E as pessoas são experts em fazer isso. Sabe como elas fazem? Elas não fazem claramente. Elas falam algo e deixam subentendido que você tem que resolver aquele problema por elas. E não é assim que funciona. A partir do momento que nós começamos a entender que nós temos uma responsabilidade em nossas vidas, nós começamos a enxergar totalmente ao contrário. Ah, pastor, mas então você está falando para não agir em amor. Não estamos falando disso. Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que procurar fazer o nosso melhor, mas tem pessoas que elas vêm justamente só para jogar a carga, para que você resolva. Tem pessoas assim, e essas pessoas elas têm tomado o seu tempo com Deus, porque você está levando agora cargas que não são suas, você está se preocupando com coisas que não são propriamente suas, e está se preocupando com coisas que Deus não mandou você fazer. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando que tem parente que chega, me empresta o cartão aqui, aí você não empresta, mas você não é crente. Tem que emprestar o cartão, você tem que agir em amor. Me empresta o cheque, aí você empresta uma vez, não paga. Aí, não, me empresta de novo, aí você empresta de novo, não paga. Ah, mas você tem que emprestar porque você é cristão. Não é assim que funciona, eu já passei por esse tipo de problema. Começamos a carregar fardos que não são propriamente ditos nossos, e as pessoas vão usando o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa saúde. Mas no reino de Deus funciona diferente. Nós abrimos mão de tudo para vivermos essa palavra. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Repita comigo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e ele escondeu. E pela alegria dele, ele vai, por causa daquele tesouro, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Imagine só, Rafael, uma pessoa encontrou um tesouro num campo, ele vai e vende tudo. Quando está falando tudo, está falando que ele renunciou tudo mesmo, para que pudesse ficar com aquele tesouro. Ele deixou todas as coisas de lado para que ele pudesse usufruir e possuir aquele tesouro. Ou seja, quando nós entendemos que algo é valioso para nós, nós damos prioridade. Essa é a verdade. Quando nós entendemos que algo é valioso, nós damos prioridade para aquilo. Se não é valioso, nós não damos prioridade. É aquela conversa: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa.
Já ouviu essa frase? Quando nós queremos algo de fato, nós damos um jeito. Nós vamos, não importa o horário, nós vamos atrás para resolver. Mas quando nós não queremos, nós arrumamos uma desculpa. E aquele homem, ele queria aquilo, porque ele pega e vende tudo para ter aquele tesouro. Você tem noção que ele vendeu coisas que talvez ele demorou anos para conquistar? E eu não estou falando de dinheiro. Ah, pastor, você está falando isso é para vender tudo e trazer dinheiro. Não estou falando disso não, gente. Não estou falando disso. Estou falando que tem muita coisa aqui, dentro da nossa alma, aqui ó, muita coisa aqui que nós achamos que é conquista. Ah, é o meu jeito, eu não mudo. Muda sim. Ah, não muda, pastor, o cara muda. Porque Moisés, ele matou um homem, e depois ele é chamado de o homem mais manso da terra, na velha aliança. Então, se nós não acreditamos que há mudança, não acreditamos nessa palavra. É melhor parar com tudo. Se não acreditamos que uma pessoa ela pode se regenerar e mudar, devemos parar com tudo. Mas é necessário o quê, Rodrigo? Renunciar, para que o tempo seja usado de uma maneira correta. Ele vendeu tudo porque ele sabia que investindo naquilo seria melhor para ele. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A gente lê esses textos às vezes e não dá atenção para isso. Imagine você pegar tudo aquilo que você conquistou, estou falando agora de recursos materiais, vender tudo para ter o reino dos céus. Nós estamos falando para você fazer isso, mas imagina quanto tempo você levou. Talvez você tenha casa própria, um carro quitado, sei lá. Imagine, você levou tanto tempo para aquilo e de repente tem que renunciar para viver uma verdade. Agora imagine, tantas coisas que você e eu acumulamos durante esses vários anos, conceitos, pensamentos, ideias, jogar muitas dessas ideias fora, que não estão condizentes com a palavra, para vivermos a palavra. Imagine, pense, às vezes é doloroso. Ah, pastor, mas são tantos anos desta maneira, se mexer aí vai dar problema, mas é necessário. Jesus está falando, para vocês serem discípulos é necessário renunciar. Joga fora. Um homem que passou 3 anos e meio com Jesus, está lá em Mateus 26, se você quiser abrir, Mateus 26, Mateus 26, esse homem ele ficou conhecido por quê? Mateus 26 e 14, porque ele usou mal o tempo, não foi sábio, ele usou mal tudo. Estava lá, andando com Jesus, ficou conhecido. Lembra da história da torre? É o caso de Judas. Começou bem, estava lá com o mestre, participou, mas terminou o quê? Mal. Todo mundo se lembra até hoje do que Judas fez. Todo mundo se lembra até hoje o esqueleto que ele deixou lá. Ele não terminou. Ele não consumou aquilo que ele havia sido chamado. E olha só, 26 e 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele foi ter com os príncipes. Não foi os religiosos que procuraram ele. Ele se ofereceu, Henrique. Ele foi atrás. Ele foi vender o mestre. Ele foi vender Jesus. Andou 3 anos e meio com o camarada e ele vai lá vender. E o tempo que ele passou, e o aprendizado que ele teve, quanto custou isso? Quanto está nos custando esse tempo que nós estamos aqui hoje, na casa de Deus? Aí está passando 1h30, 2 horas, quanto vale isso? Foi ter com os príncipes e os sacerdotes e disse:
o que vocês me dão para eu entregar Jesus? Aquele tempo de intimidade, 3 anos e meio, quanto vocês vão me dar por ele? Quanto vocês vão me dar por essa intimidade que eu tenho com Jesus? Quanto? Ele achou que ele estava sendo sábio, ele achou que ele estava sendo espertão, inteligente. Quanto vocês me dão nele? Isso não está ligado agora com placa de igreja, não está ligado com... Estamos falando de relacionamento com Jesus, tempo com Jesus, recurso com Jesus. É disso que estamos falando. O que vocês me dão? Que conversa é essa? E eles lhe pesaram 30 moedas, o preço de um escravo. Uma quantia pequena, irrisória. Sabe o que diz no outro texto lá em Lucas? Fala que os sacerdotes ficaram felizes por aquela entrega. Olha, ele vendeu o mestre dele por uma quantia pequena. Era naquilo que estava resumido o coração tão sábio de Judas, e até hoje se fala dele. Ele renunciou os 3 anos e meio de caminhada com o Filho de Deus. Mas graças a Deus que ele não é o melhor dos exemplos, porque todos os outros grandes homens de Deus da Bíblia, eles renunciaram grandes coisas para poderem viver as grandes verdades do reino. E eu não estou falando de religião, sabe por quê? Eu sei que tem muito escândalo aí na igreja, eu sei, mas o que a palavra ensina é o quê? Viver de maneira santa. E eu falo com conhecimento de causa. Se você pegar todas as outras religiões, pode fazer o que quiser, é verdade, pode fazer o que quiser, pode falar palavrão, pode fazer o que quiser, mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, vem uma transformação em nossas vidas, que nós queremos ser como Ele é, e isso se dá por renúncia. Eu entendi que aquilo que eu vivia antes não era uma mera ilusão, aquilo que eu vivia antes, na verdade, não serve para nada, e o que eu estou vivendo agora não é uma mera ilusão, mas sim uma verdade, é o reino de Deus. Não está instituído por um grande mestre que morreu e não pôde ressuscitar. Estamos falando de um mestre que morreu e ressuscitou, e está à destra de Deus. É isso que faz a mudança. João Batista, ele abre mão, sabe, João Batista, o profeta, Mateus 3, a palavra nos ensina, e se você ver em Lucas também, Lucas 1, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, Carlos, pai sacerdote, a mulher de linhagem de sacerdotes. Ele abre mão dessa linhagem para o quê? Para poder viver no deserto e ministrar a palavra, para ser um profeta. Ele investiu bem o seu tempo, o seu recurso, porque ele entendeu. Jesus, o Filho de Deus, ele abre mão do quê? Da sua glória, para descer para quê? Para ministrar para nós, investiu o seu tempo, e tantos outros, Paulo, e nós. Pastor, mas eu não tenho chamado para pregar. Alguma utilidade no reino você tem. Escute, alguma utilidade no reino de Deus existe para você e para mim. O reino de Deus não é só formado por pessoas que estão no altar ou aí fora, mas existem pessoas que estão ajudando nos bastidores, pessoas que estão incentivando, pessoas que estão dando força. Você está investindo bem o seu tempo? E quando nós investimos, nós estamos renunciando. Para você estar aqui, você está renunciando. Para você estar aqui hoje, João Pedro, na casa de Deus, você está renunciando algo. Que algo que você está renunciando? Você está renunciando talvez um sono, talvez você está renunciando uma atividade física, e qualquer outra coisa, você está renunciando para estar aqui. Quanto vale essa renúncia? Ou nós vamos olhar para trás depois e falar assim, eu me arrependo daquela renúncia. Será que nós vamos olhar para trás e falar assim, eu me arrependo?
ou nós vamos ser como esses homens e mulheres de Deus, que investiram o seu tempo, e não estavam olhando, vamos olhar para o pastor, vamos olhar para a palavra. Vale a pena investir tempo nesta palavra? Vale a pena investir tempo nessa palavra? É a pergunta que fica. Vale a pena investir tempo com Deus? Vale a pena investir esse recurso tão valioso em ter intimidade com Deus, vir à casa de Deus? Vale a pena isso? Se a resposta for sim, se a sua resposta for sim, o processo de renúncia começou. Se a sua resposta for sim, tenha certeza que todas as outras ficarão mais fáceis de se renunciar. Se coloque de pé. Abaixa a luz. Pastor, mas eu não vou renunciar. Eu olho para a televisão e vejo tantos escândalos. A igreja, não sei que tal, está envolvida num escândalo do Rio de Janeiro. A outra deu 40 tiros no marido. Eu não sei não, pastor. Tem um monte de crente aí que não se comporta. Esses, sinto em dizer, estão fazendo mais um esqueleto. Infelizmente as pessoas vão passar por esses esqueletos, vão falar, começou e não terminou. Mas graças a Deus que o meu mestre, o seu mestre, ele não fez o esqueleto. Ele veio com uma missão, ele faz a sua missão de uma maneira exemplar, se entrega na cruz, ele morre, ressuscita, está à destra de Deus. Ele construiu um grande monumento para nós, ele construiu grandes casas para nós nos céus, e a nossa história não vai terminar num esqueleto, a nossa história não vai terminar numa torre mal acabada, não, a nossa história terminará com graça, com glória para o nosso Deus, para o nosso Jesus, porque nós abrimos mãos das coisas que não o agradam. Isso é investir o tempo em algo que se vale a pena. Isso é investir o tempo em algo que se vale a pena. Apesar das pessoas falarem que o tempo é dinheiro, com mais que você possa possuir dinheiro, você não consegue comprar o tempo que se foi, mas a partir de agora você vai usar o seu tempo de maneira sábia, como o nosso mestre usou. 3 anos e meio. Talvez você esteja se achando velho, velha, ou muito novo. Bastou 3 anos e meio para ele fazer uma obra que até hoje todos no mundo inteiro olham e falam. As pessoas podem tirar sarro, fazer chacota da pessoa de Jesus, mas é irrefutável que tudo o que ele fez foi extraordinário, glorioso, poderoso. Nenhum outro homem fez o que ele fez. É esse o mestre que nós servimos. Ruas de ouro nos aguardam, uma eternidade nos espera. A cada tempo que nós investimos aqui, vai fazendo eco lá na eternidade. A cada momento que eu coloco o meu coração em Deus,
é mais um pouco da eternidade que vivemos aqui, num Deus que não está preso em tempo, um Deus que não está preso em nada disso. Um dia para Ele é como 1000 anos como um dia. E Ele está nos ensinando a entender o nosso tempo, entender as nossas fases. Enquanto mortais aqui, porque um dia a morte chegará para todos nós, existem fases e fases, e quanto mais renunciamos, mais do caráter dele é revelado em nós. Sim, é verdade, a eternidade foi fazer parte de você, por causa da morte dele na cruz, foi parar aí dentro de você. Mas um coração sábio, um coração que entende as coisas, ele só será alcançado tendo comunhão com Ele, comunhão com aquele que desde o princípio chama a sabedoria, aquele que desde um princípio chama as coisas que não são como se já fossem. É o tempo agora de colocarmos o nosso coração nas coisas dele. O seu tempo será multiplicado. Tantos homens de Deus começaram com mais idade. Sempre me lembro de Smith Wigglesworth, 54 ou 55 anos, não sabia ler. Aprendeu a ler com essa idade. O único livro que ele leu foi a Bíblia. Foi cheio com o Espírito Santo, se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Pregou a toda a Europa, viajava de trem, ressuscitou 15 ou 16 pessoas oficialmente pelo seu ministério. Quando teve pedra em seus rins, ele expelia essas pedras muitas vezes com sangue, mas mesmo assim ele viajava toda a Europa ministrando a palavra, ministrando 3 vezes ao dia. Já possuía uma certa idade, mas ele entendia o motivo pelo qual daquela renúncia. Ele renunciou todas as coisas porque ele queria construir um lindo monumento aonde Jesus pudesse ser glorificado pela sua vida. Ele não deixou esqueletos, não. Ele ministrou a palavra. E o que nos impede? Eu não sei a sua idade, eu não sei as suas dificuldades, e cada um tem a sua história. A minha história não será igual à sua, mas é aí que está a beleza de servir ao Senhor. Cada um terá a sua vida de uma maneira individual, singular. É a beleza de viver esse evangelho, de renunciar todas as coisas. Histórias lindas, cada uma com a sua maneira. Essas histórias, elas se juntam e completam o testemunho do nosso Pai, o testemunho do nosso Deus. Um coração sábio, um coração que investe bem o seu tempo. Se você pode, levante suas mãos, invista um pouco do seu tempo agora a falar com Ele. Invista seu tempo. Agora é a hora de você investir. É como se você tivesse agora, o tempo que você tem é tudo que você possui. É como se fosse toda a fortuna que você tem. O quanto você investiria em Deus agora neste momento? Quanto você colocaria para Ele?
Jesus estivesse aqui, esse seria o entusiasmo todo que você investiria o seu tempo? Digo, se ele estivesse aqui, visível, porque ele está aqui. Quando nós entendemos que o culto não é para o pastor, não é para a igreja, as coisas mudam de perspectiva. O culto não é para o pastor William. Quem é pastor William na fila do pão? O culto não é para ele, o culto não é para a igreja Vida Cristã, o culto é para Jesus. Por isso o nome é culto. Nós viemos cultuar a Jesus. O culto é uma entrega, o culto é um sacrifício. Nós te amamos, Senhor. Os nossos corações estão abertos. Nos perdoa por investirmos mal o nosso tempo e não renunciarmos o que precisamos. Nós sabemos o que investir certo, mas não renunciamos o que é errado. Sabemos o que é certo investir, mas não renunciamos o que está errado. E nós renunciamos, Pai. Renunciamos o que está errado, porque o culto ao Senhor permanece para todo o sempre. Pessoa que está pensando como eu pensei: mas eu servi tanto tempo naquele lugar e eu não ganhei nada com isso. Preste atenção, você investiu tempo para Jesus, não foi para essa casa de oração que você investiu, foi para Deus. Para Deus, ouça bem, foi para Deus. E todo o tempo que você investiu para Deus, retornará, se multiplicará. O restante que ficou foi apenas pedra e estrutura. O tempo que você investiu para Deus, você investiu na eternidade. Você não perdeu nada com isso, muito pelo contrário, você só ganhou, porque o seu coração não estava em estrutura, e não está em estrutura, o seu coração está no Senhor. Se não serve para você casar, renuncie. Se não serve para você casar, renuncie. Não fique mais perdendo tempo em obras mortas. Se não serve para você, renuncie. Vive para Deus. Viva para Deus.
instante para sanar um problema no coração, ou pega empréstimo atrás de empréstimo. Renuncie isso, renuncie. Deixe Deus prover a sua vida, deixa Deus prover o seu coração. Pare de ficar comprando coisas compulsivamente, deixe Deus ser o provedor da sua alma. Deixe Deus prover o seu coração. Torne o seu coração sábio. O tempo, esse culto está passando. O que foi falado agora há pouco já ficou para trás. Eu não consigo retornar. O tempo é precioso. As coisas passam rápido. As crianças crescem muito rápido. As coisas vão passando. E quanto tempo mais precisaremos para nos decidirmos e vivermos para Deus? O coração sábio ensina-nos a contar o nosso tempo, para que alcancemos corações sábios. Você que está em casa, você que está aqui, antes de eu pedir para você levantar as suas mãos, aqueles que estão aqui presencialmente, quando se encerrar o culto, aguarde sentado no seu assento. A diaconisa Maiara irá auxiliá-los. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua semana, e que essa palavra ela sirva assim de um start, de um recomeço para grandes coisas na sua vida, que sirva de uma maneira para que você possa se reconstruir como cristão, possa viver aquilo que Deus te chamou para ser. Que a sua semana ela possa ser abençoada, cheia de graça, de glória, de busca pelo Senhor. Que a sua semana possa ser repleta de bênçãos, que a sua casa possa prosperar no meio dessa dificuldade que o nosso planeta está vivendo, no meio dessa economia conturbada. Mesmo assim, nós como cristãos possamos viver o sobrenatural de Deus, com arroz caro, com feijão caro, mas vivendo o sobrenatural de Deus. Se Deus foi assim com os egípcios, na época dos egípcios com Israel, quando eles saíram de lá, aonde as vestes não se desgastavam, onde os calçados não se desgastavam, quanto mais com nós que somos da nova aliança. Receba a bênção de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém. Um coração sábio a todos vocês.